Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o programa Entrevista Especial. Entre tantos desafios enfrentados pelos pais, a alimentação infantil faz parte da lista. A criança que comia de tudo, num certo dia rejeita o alimento. E esse tipo de situação pode trazer muito estresse, muita dor de cabeça para os pais que não sabem o que fazer. Mas para a família é aprender a lidar melhor com essa fase tão difícil. Eu convido agora a doutora Tatiane Franco, nutróloga infantil e docente da Unifage. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Oi, Tabata, eu que agradeço o convite, muito prazer estar aqui presente com vocês hoje. Doutora, é uma situação realmente muito difícil, né? A criança, ela passa por várias fases. Uma hora ama cenoura, outra hora odeia cenoura, uma hora gosta de brócolis, outra hora não. Eu falo por experiência própria também, porque eu tenho um pequeno. E essa fase é muito difícil, a gente fica assim, descabelada. O que eu faço? Meu Deus, será que eu mudo a forma de preparo? Não ofereço mais? Ou, de repente, começa a amar um alimento. E aí a gente faz o quê? Gosta de banana, estoca banana em casa. Então, algumas situações que a gente pode acabar contribuindo, talvez, para esse comportamento de rejeição ou não. Explica pra gente, doutora, primeiramente, como lidar com essa situação. Ajuda a gente. Tabata, é muito comum, né, essa queixa que você traz. Eu vejo isso diariamente nas minhas consultas. A gente sabe que tudo isso começa na introdução alimentar. A introdução alimentar, ela deve ocorrer a partir dos 6 meses, e nesse momento é extremamente importante que todos os alimentos sejam oferecidos, sem medo e sem restrição. Antigamente a gente tinha algumas crenças de que não posso oferecer peixe, não posso oferecer ovo, tenho que tomar cuidado se eu ofereço a clara, se eu ofereço só a gema, não posso oferecer oleaginosas, que seriam as castanhas. Hoje em dia a gente sabe que não, eu posso e devo oferecer tudo a partir dos 6 meses, respeitando a aceitação inicial da criança. É muito comum a criança nessa faixa etária aceitar de tudo. E essa introdução vai acontecendo durante esse primeiro ano de vida e vai sendo muito tranquila, né, na maioria das vezes, até que a criança chega na primeira fase de seletividade, muito conhecida como o terrível 2 anos, Terrible Two, ou até mesmo a adolescência da infância. Nesse período, é a primeira fase que as mães se assustam. Então, o meu filho comia quiabo e agora odeia o quiabo. O meu filho comia cenoura, agora odeia cenoura. Eu acho que esse exemplo que você trouxe da banana é muito bacana. Por quê? De repente você tem isso de que o meu filho ama banana. O que eu posso fazer? Eu só dou banana para ele? Talvez eu possa usar a banana para saborizar algum outro alimento. Por exemplo, a gente pode congelar a banana, fazer um mix ali no liquidificador, e eu adiciono talvez uma frutinha picada junto, vai ficar como se fosse um iogurte, um sorvete natural, e eu aproveito esse alimento que a criança gosta e adiciono um morango, de repente, né? Olha, filho, olha a banana que você ama, vamos tentar junto com o morango? Isso é uma coisa que eu posso utilizar um alimento que ele já gosta a meu favor. O que a gente não pode, não posso desistir. Então, a partir do momento que o meu filho amava o quiabo, hoje ele não gosta mais do quiabo, eu continuo oferecendo o quiabo. Por mais que ele faça birra, chore, isso é comum. E nessas crianças que desenvolvem essa seletividade nesse período, elas costumam voltar a gostar do alimento. Eu não posso forçar, eu não posso obrigar. A refeição, ela tem que ser algo natural e prazeroso, tanto para os pais quanto para as crianças.
Então, eu tenho que deixar esse alimento que o meu filho ou já gostava, parou de gostar e eu quero ver se ele vai voltar a gostar, ou até mesmo um alimento que ele rejeita. Eu tenho que mostrar para ele que eu como, que eu gosto, que aquilo é algo que é um alimento que me dá prazer comer. Porém, sem que ele veja esse foco. Como que é isso? Então, eu sirvo a mesa e é importante que essa questão da mesa posta junto com o pai, mãe, se mora com os avós, os irmãos, tios, à medida do possível, todos se sentem à mesa, a criança veja esse alimento, o quiabo, a cenoura, o rabanete, o pepino, e veja que todo mundo está comendo e gostando. E eu posso até comentar. Tô lá sentada na mesa com meu marido, eu falo: "Nossa, olha que gostoso que ficou esse brócolis hoje. Nossa, olha esse quiabo, tá tão saboroso". E a criança vai só ouvindo, ouvindo aquilo que eu tô falando. De repente ela fica curiosa, de repente ela começa a olhar. Mas é importante que nesse início eu não fique: "Nossa, que gostoso. Você quer?". Se ele não gosta, não vai ser na primeira vez que eu ofereço esse alimento que ele vai aceitar. Eu tenho que dar um tempo para que a criança entenda esse novo alimento, compreenda que outras pessoas gostam. Eu gosto muito de falar isso porque a criança, ela aprende imitando, né? A gente tem uma coisa que chama neurônio espelho, e esse neurônio, ele tá ali para ajudar a gente. Então, se eu gosto do quiabo, eu sempre como quiabo, a chance do meu filho querer comer o meu quiabo é muito grande, né? Então, eu tenho que usar esse benefício a meu favor. Então, estou sempre ali mostrando para ele, eu comendo, e aí uma hora eu espero que ele coma. E uma coisa que os pais também perguntam muito é: quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Né? Porque pode ser que de repente eu estou tentando oferecer o brócolis e ele realmente não gosta. Todo mundo tem direito de não gostar de alguma coisa. Mas a literatura diz que para eu dizer que aquilo é algo que eu não gosto, eu tenho que oferecer no mínimo de 14 a 21 vezes o mesmo alimento para a criança. Oferecer o mesmo alimento não quer dizer oferecer ele na mesma apresentação. Então, hoje o meu brócolis virou uma arvorezinha dentro do meu prato. Amanhã o brócolis virou, de repente, um complemento no meu macarrão. Depois, o brócolis ele virou uma salada ali junto com o meu tomate e com a minha cenoura. Sempre diversificando a apresentação, porém insistindo naquele mesmo alimento que eu gostaria que o meu filho provasse. Doutora, inserir a criança naquele momento de preparo é uma alternativa para tentar fazer com que a criança tenha curiosidade, sinta vontade de provar o alimento? Com certeza. Primeiro, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu posso inserir, então eu falo, vamos pensar qual vai ser o cenário bacana para eu inserir. Então, eu vou preparar uma salada, eu mesmo vou ali, lavo o alface, a rúcula, o agrião, coloco na mesa, o meu filho sentadinho e ele começa a rasgar as folhas para mim. Isso é bacana. O que não é bacana? Eu colocar a criança no fogão, tá? Muito cuidado. Ah, mas ele vai ficar só ali do meu ladinho. Os acidentes acontecem. Na pandemia, inclusive, a gente viu um grande número de acidentes domésticos, inclusive queimaduras envolvendo o fogão. Então, tenha um pouquinho de cuidado com relação aos locais com fogo muito quente, mas é bacana você inserir. E também a questão do ponto agudo, né? Mas, de repente, eu tô ali preparando um purê, eu posso picar a batata cozida e pedir para a criança ir amassando, né? A gente vai desenvolvendo uma, uma sensação de responsabilidade dessa criança
E a criança começa a se empoderar do preparo do alimento. E ela fala: nossa, isso aqui hoje fui eu que fiz. Nossa, isso foi a minha responsabilidade. E ele vai querer comer e ainda vai querer que todo mundo na mesa coma. Então, isso com certeza é uma estratégia que costuma ajudar bastante os pais nesse momento. Doutora, por exemplo, o pai ou a mãe que já não aguentam mais, né? Já torraram ali todas as alternativas que eles imaginavam que daria certo, não deu. Fazer uma certa, digamos, chantagem. Se você não comer ou se você comer, a gente vai no parque. Se você comer, a mamãe ou o papai vão te dar aquele presente que você queria. É uma boa, é uma boa alternativa a isso ou pode causar efeito reverso? O comer, ele tem que ser algo natural. Então, é a mesma coisa. A gente precisa que alguém me dê alguma coisa para eu ir tomar banho, para eu ir para o meu trabalho, então a gente tem que pensar da mesma forma. O comer, ele é algo natural, porém eu não posso colocar algo negativo nisso. Imagina que, então se você comer, você ganha o que você gosta. Ué, mas então eu tenho que fazer uma coisa ruim para ganhar uma coisa boa? E aí eu estou começando a estruturar uma relação negativa da criança com relação aos alimentos de uma forma geral, né? Então, as chantagens a longo prazo, eu posso até induzir desajustes, transtornos alimentares dessa criança, tanto para o mais quanto para o menos. Então, eu posso acabar auxiliando que essa criança tenha um hábito que possa levar a uma obesidade lá no futuro. Inclusive, quando a gente coloca um pratão e fala para a mãe, para a criança, perdão, olha, você tem que raspar o prato. Mas de onde a gente tirou que a fome daquela criança é para aquele prato tão grande, às vezes, que a gente fez, né? A gente tem que confiar também na saciedade da criança. Assim como a criança pode desenvolver um hábito ruim a ponto de que lá na idade adulta eu posso gerar crianças com comportamentos, por exemplo, a anorexia, uma bulimia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando eu envolvo sentimentos compensatórios ou ruins em uma criança que tem essa questão da seletividade ou até mesmo não é seletiva, mas eu acredito que essa criança está comendo menos do que ela deveria. Isso também acontece muito. E muitas vezes é só uma percepção dos pais. Quando eu avalio a criança, eu vejo que ela come pouco, pode até ser, mas ela come o suficiente para ela crescer bem, ficar nutrida e é o suficiente para ela. São muitos mitos, né, que cercam os pais nesse momento, né, doutora? Porque, de fato, a gente fica tão preocupado que a criança se alimente, não fique com fome depois, ou que cresça de forma saudável, e às vezes a gente contribui de forma tão negativa para a relação dela com a comida, com a alimentação, que deve ser um momento tão prazeroso, né? Mas com as suas dicas foram tão boas, doutora. A última dúvida para a gente finalizar é que se os pais estiverem sentindo essa dificuldade, a melhor coisa é buscar uma especialista, né? Como você, por exemplo. Com certeza. A partir dessas dúvidas, dessas angústias, o mais importante é a gente fazer uma avaliação nutrológica completa. Então, durante o meu atendimento, eu vou perguntar desde os antecedentes dessa criança, todas as patologias, as doenças, os problemas de saúde que essa criança tem. Vou entender todo o cardápio dela. Eu vou perguntar a cada horário o que essa criança come, o que ela não come de jeito nenhum, o que ela ama comer. Dessa forma, eu já consigo ter uma ideia. Bom, essa criança come todos os micro e o macronutrientes que ela precisa, todas as vitaminas, todos os minerais, proteína, gordura, carboidrato.
Dentro disso, eu vou conseguir ver, bom, o que eu preciso suplementar? Preciso dar ferro, zinco, cálcio. O que eu preciso pedir de exame? Aliás, será que eu preciso, né? O peso dessa criança está adequado para ela? Isso é muito importante. A velocidade de crescimento está adequada para essa criança, para a idade que ela tem? Eu preciso de ajuda de outra pessoa? Eu preciso talvez de uma fonoaudióloga? Eu preciso talvez de um terapeuta ocupacional? E diante de toda essa avaliação, eu vou conseguir guiar essa mãe para o caminho que ela precisa para conseguir lidar com essa seletividade alimentar. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme falar contigo, tirar as dúvidas da família. Muito obrigada, foi um prazer e até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Um abraço, um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.